Pessoal, a nossa aula de hoje, dando sequência à aula da semana passada, é sobre proteínas ainda, ok? Proteína é um assunto grande pra caramba, cai muito em vestibular e a gente não pode deixar de falar de diferenças de proteína e classificação dessas proteínas. A primeira coisa é o seguinte: o que difere uma proteína da outra? Se essas proteínas são todas iguais, por exemplo, as proteínas que estão no meu corpo, elas são todas iguais? Não. E o vestibular te pergunta o seguinte: o que difere uma proteína da outra? Tem questão, galera, que vai te perguntar exatamente isso. Quais são os fatores que diferem uma proteína da outra? E olha só o que está no quadro aqui: quantidade, tipo e sequência. De que, professor? De aminoácidos. Lembra na aula passada que a gente falou que as proteínas são formadas de aminoácidos? O aminoácido não é a subunidade, o grupo funcional de uma proteína? Então funciona assim. Quantidade. Eu tenho uma proteína que tem, por exemplo, 70 aminoácidos. Eu tenho uma proteína que tem 71 aminoácidos. Elas são iguais? Não, porque a quantidade de aminoácido é diferente. Então a quantidade de aminoácido faz com que uma proteína seja diferente de outra. Mas por causa de um aminoácido só, tem algum problema? Tem algum problema sim, elas serão proteínas diferentes. Outra coisa, o tipo de aminoácido. Pessoal, eu posso ter uma proteína com 70 aminoácidos e outra com 70 também. Ótimo, então elas seriam iguais, né? Porque elas têm a mesma quantidade de aminoácidos. A resposta é não, seu danadinho. Quando eu falar que as proteínas têm o mesmo número de aminoácidos, mas se esses aminoácidos forem diferentes, né, o tipo de aminoácido, mesmo que o número seja igual, vai fazer com que a proteína seja diferente. Então, olha só, eu tenho quantidade, tipo e sequência também. Professor, mas como assim sequência? Então, vamos pegar essa mesma proteína, que ela tenha 70 aminoácidos, a outra também tenha 70 aminoácidos. E vamos imaginar que os tipos de aminoácidos sejam os mesmos, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma proteína formada por 5 tipos de aminoácidos. Só que eu tenho a ordem, a sequência desses aminoácidos está mudada de lugar. Isso faz com que a proteína seja diferente? Faz demais. Então olha só, a sequência é importante para a gente poder saber a diferença de uma proteína para outra. E o que cai no vestibular? Um exemplo prático, galera. Olha só, aqui a gente vai falar de anemia falciforme. Anemia falciforme é um problema genético de malformação das hemácias. As hemácias tinham que ter um formatinho mais redondinho e ela sai com formato de foice. Anemia falciforme, é por isso que tem esse nome. E dá um prejuízo gigantesco, né, no aproveitamento e do transporte de oxigênio em virtude disso. E sabe o que aconteceu lá na anemia falciforme? Simplesmente porque um aminoácido foi trocado. Olha só, eu tinha lá o ácido glutâmico e ele deu lugar à valina. Por conta disso, a hemácia nasceu com forma de foice. Tudo bem que essa foice minha aqui não está muito legal, mas essa hemácia com forma de foice caracteriza a anemia falciforme. E o que foi isso? Eu tive, na verdade, uma sequência de um aminoácido que foi trocado por outro. Tudo bem? Então fiquem ligados nisso. Quantidade, tipo e sequência faz uma proteína ser diferente da outra. Pessoal, falando de proteínas, é importante também para o vestibular lembrar da classificação dessas proteínas, ok? E é muito simples. Olha só, se eu falar que uma proteína ela é simples, isso quer dizer que ela é formada somente de aminoácidos. Não entra nada mais que aminoácidos em sua composição. Dá um exemplo, professor. Queratina, que é a proteína que está na nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo, que tem uma função de impermeabilizar, dar proteção para a gente. Tem só aminoácido ali. Precisa ficar decorando? Não, galera, não precisa não, tá? Mas assim, só um exemplo para vocês, a queratina é uma proteína simples. Mas as proteínas também elas podem ser proteínas conjugadas. Isso quer dizer que, além de aminoácidos, elas têm mais um grupo. O grupo representado por aminoácido, nós chamamos de grupo proteico, beleza? O grupo que é formado por uma substância que não é aminoácido é chamado de grupo prostético, ou então grupo não proteico. E quando a proteína é dessa forma, ela é chamada de proteína conjugada. Mataram aí? Só aminoácido simples. Aminoácido com mais uma substância, proteína conjugada. E essa proteína conjugada, ela pode ser, por exemplo, uma lipoproteína. Galera, isso é fácil demais. Lipoproteína, qual é o meu grupo prostético? Lipídio. Glicoproteína, qual é o meu grupo prostético? Um carboidrato, um polissacarídeo. Nucleoproteína, qual é o meu grupo prostético? DNA ou RNA, que são núcleo de ácidos nucleicos. E se eu falar metalproteína,
Qual é meu grupo prostético aqui? Se eu falo metal, proteína, é um mineral, um metal, ok? Então é muito simples. Ou elas são simples ou elas são conjugadas. Professor, você não deu exemplo da conjugada não. Hemoglobina. Olha só, galera. Hemoglobina é uma proteína muito importante, é um pigmento respiratório que faz transporte de gases respiratórios, que está presente nas nossas hemácias. É uma proteína conjugada. Esse M aqui, ó, é um grupo onde que a gente tem o mineral ferro. Por isso que o ferro entra na composição das hemoglobinas, que a gente vai falar sobre isso em sais minerais, quando eu estiver explicando ali os sais minerais para vocês. Ok? Então, hemoglobina é uma proteína conjugada, porque ela é formada não só de aminoácidos. Essa foi a nossa aula sobre proteínas, sobre classificação. Até a próxima, galera. Um abraço!